A paz, igreja, boa noite. Glória a Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 1. Quero ler com você a partir do verso 5. Amém? Posso ler? Vamos lá. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abiás, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, para oferecer incenso, e toda a multidão do povo orava da parte de fora, à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Só até aí. Feche seus olhos por um momento. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo que Deus tem realmente proporcionado a todos nós como igreja, como indivíduos. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado a favor da tua igreja. Todas as nossas necessidades sempre foram e serão supridas pelo Senhor. Eu te agradeço por cada vida aqui, cada família, ó Pai. Nesse momento eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, que apesar das minhas falhas, das minhas transgressões, diante do Senhor, o Senhor venha com a tua misericórdia, com a tua graça sobre a minha vida, e me ajude, me capacite a trazer, ó Deus, com clareza, com ousadia e com unção, a tua palavra, que ela seja ministrada a cada uma aqui, Senhor, de uma maneira clara e transparente, que ela possa trazer vida para cada uma aqui, que ela possa trazer cura, que ela possa trazer restauração, ó Deus, em nossas vidas, não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, que é Ele que faz toda a obra, não é por nossa força, também não é por violência, como diz a tua palavra, mas é teu Espírito que opera tudo em todos. Sinta-se, ó Deus, livre para operar segundo a tua vontade. Usa a minha vida. Faça a tua vontade, que a porção que o Senhor tem para esta noite seja derramada sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Fala, eu recebo. Glória a Deus. Quem foi Zacarias? Hoje eu estava lendo a palavra e... Quem foi Zacarias? Zacarias, ele foi um sacerdote na casa de Deus. Zacarias, ele foi um homem irrepreensível, assim como sua mulher também, Isabel. Foram uma família que agradou a Deus. Zacarias, ele teve a sua vida comprometida com toda a obra, ou com todo o trabalho na casa do Senhor. Qual que era o trabalho do sacerdote? Diferente do profeta, o sacerdote, ele apresentava a Deus, eu acho que eu já falei isso daqui. O sacerdote, o trabalho dele era cuidar das coisas do santuário, os detalhes, cuidar de tudo. No caso de Zacarias aqui, ele teve a oportunidade de cuidar em um momento do incensário, de talvez colocar incenso ali no incensário. E esse era o trabalho. O trabalho no santuário era dividido por grupos. E nesse dia aqui, como diz a palavra, como nós lemos, Zacarias teve por sorte de cuidar do incensário. E ele entrou ali, no lugar santo, que o tabernáculo, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o tabernáculo era dividido em partes. E ele entrou em uma área e foi ali colocar incenso. Foi repor talvez o incenso no incensário. E apareceu um anjo a ele. E a Bíblia diz que ele se assustou com a presença daquele anjo. Não era comum aparecer um anjo assim. Mas Zacarias, ele se assustou com o anjo, e o anjo disse a ele: Zacarias, não se assuste, porque eu vim aqui da parte de Deus, vim lhe trazer boas novas. Ele veio dizer que a Zacarias que a sua esposa Isabel, que já era uma mulher, assim como Zacarias, eles eram avançados em idade, já tinham um acúmulo de janeiro nos lombos. Mas apesar disso, e apesar também de Isabel ser estéril, aquele anjo estava ali para dizer a ele que eles teriam um filho. Eles teriam um filho. E Zacarias ficou assustado com tudo aquilo. Mas no verso 11, olha o que ele diz. Olha o que ele diz aqui no verso 13. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Vá comigo no verso 18. Olha o que no verso 18 desse mesmo capítulo, olha o que Zacarias disse ao anjo. Antes de eu concluir essa leitura, deixa eu te falar uma coisa. Zacarias, ele teve a sua vida voltada para o trabalho sacerdotal. Como eu estava dizendo, eu acho que não concluí, diferente do profeta, o sacerdote, ele tinha um trabalho. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, aonde estava ali a Arca da Aliança, aonde estava a presença de Deus. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava naquele local.
para oferecer a Deus sacrifícios e para levar todos os pedidos. O pedido do Mardônio, da Elisângela, do Ronaldo, todos os pedidos. Ele levava ali e entregava a Deus. E sacrificava-se a Deus ali. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Os outros sacerdotes, eles trabalhavam continuamente, assim como esse também trabalhava continuamente, o sumo sacerdote. Mas Zacarias, ele tinha o seu trabalho contínuo. O trabalho dele era ser sacerdote. Ele era um sacerdote em tempo integral. Ele ficava ali. E nesse dia, Deus manda um anjo falar com ele. E esse anjo vai, fala com ele e diz a ele que as orações dele e da sua esposa tinham sido atendidas por Deus. Porque quem mandou aquele anjo ali foi Deus. Estava na presença de Deus, estava na casa de Deus. E ele fala para Zacarias: olha, suas orações foram atendidas. Vocês vão ter um filho, e o nome dele será João. Ele foi bem claro com Zacarias. E Zacarias, eu fico pensando a situação de Zacarias. Imagine só, quem aqui tem desejos? Desejos, tem sonhos. Acho que todos nós temos sonhos, não temos? Independente de ser material, se ser espiritual, conjugal, não sei, mas todos nós temos um sonho. Aqui no caso de Zacarias, imagine comigo, Zacarias, a pessoa, quem era Zacarias? Um homem que ele tinha um trabalho não tanto comum. Ele estava constantemente na casa do Senhor. Ele respirava aquela atmosfera de Deus. Ele trabalhava ali dias, depois era trocado os turnos e vinha uma outra equipe, mas ele vivia constantemente na presença de Deus, oferecendo a Deus o seu trabalho. Ele respirava aquilo continuamente. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando o anjo aparece para ele, fala que ele teria um filho, que eles seriam pais, teriam um filho, e este filho se chamaria João. No verso 18, isso me chamou muito a atenção, queridos. No verso 18, Zacarias responde ao anjo. Olha, preste atenção no que Zacarias disse ao anjo. Disse então Zacarias ao anjo: como tereis certeza disso? Ele faz uma pergunta para o anjo. Pois eu sou velho, e a minha mulher também está avançada em dias. Verso 19. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Vamos pensar assim, vamos ser racionais. Eu trabalho para Deus. Vamos colocar, Zacarias trabalha para Deus. Amém? Concorda com isso? Ele trabalha para Deus. Ele sabe quem é Deus. A sua vida inteira, praticamente, foi voltada para o trabalho na casa de Deus. Zacarias, ele tem um currículo de um homem idôneo, de uma pessoa irrepreensível, ele e a sua mulher. Isso está sendo dirigido, não só, esse testemunho de Zacarias está sendo dirigido, falado, que ele é uma pessoa idônea, irrepreensível, diante de Deus. Não é dos homens, apenas dos homens, mas de Deus. Imagine se chega um anjo para você e fala assim: olha, você é uma pessoa idônea, Deus se agrada de você, Ronaldo, porque você é uma pessoa idônea
você é um homem sincero, íntegro. Você ouvir isso de Deus. Oh, que isso, gente do céu. Nem o maior prêmio da loteria, seria tão gratificante, seria tão honroso como tal coisa. Você concorda com isso? Zacarias ouviu isso. Zacarias tinha esse testemunho ao seu favor. Íntegro, um homem reto. Isabel, uma mulher reta, íntegra, de uma postura irrepreensível, que chamou a atenção de Deus, a tal ponto de Deus ouvir a oração deste casal, e mesmo sendo eles avançados em idade, e ela ainda com um problema, era estéril. E queridos, uma mulher, para aquela nação, naquele tempo, sendo ela estéril, era um problema muito sério. Muito sério. Eu posso dizer a você que era como se fosse, talvez, como um leproso. Ela não tinha muito valor, uma mulher estéril. Lembra-se de Ana? O que Ana passou, a humilhação que ela passou durante um grande período da sua vida, por ser estéril. Isabel era estéril, mas Deus ouviu as suas orações. E Deus manda o anjo Gabriel diretamente falar com ele. Fala: meu filho, você terá um filho. E eu acredito, eu fiquei pensando na atitude de Zacarias. A primeira coisa que eu faria era dar um grito: aleluia, glória a Deus, obrigado. O que você faria? O que você faria? Pensa aí, qual seria a sua atitude? Mas o que me chama a atenção, queridos, o que me chamou a atenção, e eu fiquei muito intrigado com isso, foi que Zacarias, com todo esse currículo de homem reto e irrepreensível, sendo ele um sacerdote na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ele disse para o anjo: como se eu e minha esposa já somos velhos e a minha esposa ainda é estéril? Queridos, o que eu quero deixar para você essa noite é que se um homem como Zacarias, com essa conduta, com esse caráter que ele tinha, temente a Deus, um homem irrepreensível, uma mulher idônea, que tinha suas vidas voltadas para o serviço de Deus, eles não conheciam o Deus que eles serviam. Ou Zacarias não conhecia o Deus que ele servia. Pastor, isso é pesado. Se eu conhecesse o Deus que eu servia, eu teria uma outra atitude. Ou Zacarias teria pelo menos uma outra atitude. Ele não sabia quem era o seu Deus, o seu Senhor, que durante toda a sua vida ele o serviu. E olha só o que o anjo fala para ele. Verso 20: e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Portanto, não crestes nas minhas palavras. Ele não creu na palavra de Deus, na bênção que Deus estava dando a ele. Por isso não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. O povo estava esperando Zacarias e se admirava da sua demora no santuário. Quando ele saiu, porém, não lhe podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário, e falava-lhes por acenos,
mas permanecia mudo. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, para um pequeno detalhe. Zacarias, com todo esse currículo, Zacarias, ele cometeu um pequeno erro, que eu e você, nós temos que tomar cuidado com isso. Qual o seu sonho? Qual o seu projeto de vida? Será que você entende que o Deus que você serve, Ele é maior do que o seu projeto? Será que você entende que o Deus que você serve, Ele pode suprir as suas necessidades? Porque muitas vezes nós ficamos, Deus, faça isso, faça aquilo, Senhor, estou com isso, estou com aquilo, Senhor, essa enfermidade que assola a minha vida. Parece que tem coisas que não acabam na nossa vida, não é verdade? Que nos perseguem. E parece que isso nos sufoca. Outro dia eu falei para minha esposa, falei, já fazem 17 anos de lutas, 17 anos levando pancada. E eu murmurei. Eu confesso a você, igreja, que eu murmurei naquele momento. Eu estava assim tão transtornado em meio a uma situação que eu falei assim, puxa vida, será que isso não vai acabar? E parece que o trabalho dessas situações adversas é realmente sucumbir, macular a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Parece que essas situações vêm para limitar a nossa fé, nos levando a crer que nós vamos passar o resto da nossa vida na condição em que nós nos encontramos. Financeira, a pessoa não rompe na vida financeira, a pessoa não rompe na saúde, que foi o meu caso. Eu falei, Senhor, são 17 anos, depois eu fui para o quarto e falei, Deus, me perdoe, eu só estou vivo porque o Senhor permitiu, porque nem a medicina em alguns momentos não tiveram, acabou, não tinha mais o que fazer comigo, e eu estou aqui. Eu estou aqui, porque o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia me alcançou. Se eu estou vivo, é porque o Senhor realmente quer que eu esteja vivo. E mais ninguém. Somente Deus, queridos. Eu só posso dizer para você que eu estou aqui falando isso para você, porque Deus quis, estava no coração de Deus. Mas entenda isso, Zacarias, ele foi limitado ao olhar para a sua situação. Na hora que o anjo entrega a ele a bênção, você vai ter um filho, cara. Você vai ter um filho. Como? Imagina, de jeito nenhum. Não tem como. Não tem. Há 2 agravantes na minha vida. Sou velho, minha mulher é estéril. Não vai sair nada. Condicionamento. Muitas vezes nós paramos, nós não alcançamos o que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque nós condicionamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa firmeza em Deus. Ela se condiciona, se limita às circunstâncias que nos cercam. Zacarias, o que aconteceu com esse homem foi exatamente isso. Ele parou. Agora deixa eu te falar uma coisa, o que Deus deseja de nós, tem situação negativa? Quem aqui tem situações adversas que sondam a sua vida? Eu creio que todos, não é verdade? Todos. Pastor, eu não tenho uma situação, tem várias, são muitas as situações, e realmente, mas o que Deus deseja, o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, que independente da situação adversa que assole a sua vida, você ande, você marche. Há 10 anos, há 13 ou 14 anos mais ou menos, se alguém falasse para mim, chegasse para mim e falou assim, Mardoni, olha, eis que te digo, filho meu, você sairá da sua terra, deixará sua parentela, irá para uma cidade que eu te mostrarei, e ali você vai abrir uma igreja,
e ali essa igreja prosperará, e assim será, filho meu. Eu confesso a você que eu ria. Confesso a você que eu ia fazer a mesma coisa de Zacarias. Por quê? Qual que era a nossa situação há 14 anos atrás? Ela dava banho em mim. Eu não tinha condições de andar. Eu não tinha condições, queridos, de ficar em pé. Um dia, o meu sogro chegou para não, para ela. Ele chegou lá em casa, eu estava tão mal, e nesse período eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, naquele tempo eu não tinha barba. Hoje, queridos, eu tenho barba por conta de uma medicação que eu tomei, que ela age nos pelos, no hormônio, nos hormônios. E eu vim a ter barba por conta disso. Aí, eu fiz um voto. Queridos, eu estava seco. Minha pele escureceu. E eu não tinha forças para tomar banho. E ela que dava banho, ela me cuidou. Ela teve um filho. E a Júlia era criança. Então, nesse período, eu saí do hospital e fui para casa. E ela falou assim, olha, eu acho que vai vir muitas pessoas te visitar, eu vou colocar uma cama aqui, ficar mais confortável para você. Colocou uma cama na nossa sala, a sala era muito grande. E eu deitei, ficava deitado naquela cama, né? Um cabelo, eu falei assim, Deus, eu não vou cortar meu cabelo durante um ano, é um voto que eu faço com o Senhor. Mas, queridos, que coisa horrível. Era feio, só tinha cabelo. Meu cabelo cresceu e não tinha mais como pentear, então eu batia o cabelo com água e depois ela deu a ideia de pôr uma tiara, que o negócio, mesmo a tiara ficava assim, ó, em tempo de explodir. Cabelinho não ajuda, né? Mas estava ridículo. A minha situação era essa. O meu sogro um dia chega lá e ele para na porta, faz assim, olha para mim, volta e fala para ela, minha filha, o que ele falou mesmo para você? Você lembra? Para eu me preparar, porque você não ia sobreviver. Isso daí já era. Mas ele disse uma coisa interessante. Ele falou da igreja, né? Deixa essa igreja, porque essa igreja está trazendo maldição sobre a vida de vocês. Olha que coisa. Queridos, eu olhava no espelho, a minha imagem não dava para trazer nenhuma motivação boa. Mas eu acreditava que eu ia melhorar. Eu acreditava que amanhã ia ser melhor do que hoje. E que hoje foi melhor do que ontem. E eu comecei a ficar em pé. E fui insistindo. A Sueli, eu acho que lembra disso, né, Sueli? E fui insistindo, até que eu comecei a ficar bom. Fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Comecei a ficar bom. Até que o meu pastor falou assim, eu vou te levar para Brasília. Vou te levar lá na igreja do pastor Filomeno Romero. Um homem muito usado por Deus. Cura. Através de cura. Muitos milagres. E ele me levou lá. E esse homem falou assim para mim, orou por mim. Uma igreja muito grande. E era um dia de festa. E eu falei assim, não vai ter como conversar com ele. Mas alguém, não sei quem foi, um senhor, uma moça orou por mim. E eu saí, e um homem veio e me agarrou. Falei, de onde você é? Eu falei, eu sou de Brodowski, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Estou com o pastor Gesto, vem cá, me catou para o braço. E a moça falou, já orei por ele. Mas ele veio para receber a oração do pastor. Eu já orei por ele. Parece que trem põe uns negócios esquisitos, né, para atrapalhar a gente. E ele falou assim, ó, ele vai receber a oração do pastor Filomeno. E me levou num altar imenso. A igreja era muito grande, muito grande. E ele orou, perguntou qual que era o meu problema. E ele orou por mim, ali naquele momento eu caí, senti a presença de Deus, fui envolvido com a presença de Deus.
E saí. Logo em seguida, saí andando uma multidão, gente. Mas uma multidão. E no meio da multidão, ele desceu do púlpito e saiu me procurando. E quando ele me encontrou, falou assim: senta aqui, meu filho, senta aqui. Você crê em Deus, acredita em Jesus Cristo, já entregou sua vida a Cristo? Eu falei: já há muito tempo, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas você não morre dessa enfermidade. Falei: amém. Você toma posse disso? Falei: amém. E eu levantei da cadeira e novamente ele me seguiu, pegou pelo braço: escute isso, escute isso. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não me permitiu ver, mas crê. Crê. Queridos, a minha situação era... Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha situação, queridos, ela sabe. Só ela sabe o que nós passamos, o que eu passei. Houve dias de eu falar assim: Deus, se eu quiser me levar, leva. Cuida da minha casa. Eu sei que o Senhor vai cuidar da minha casa. Mas, querido, eu saí com a convicção de que Deus ia fazer algo na minha vida, de que Deus ia trazer algo para a minha vida que eu não imaginava o que era. E depois daquele dia, foram inúmeras cirurgias, foram inúmeras intervenções que nós passamos, que eu passei. Fui internado, e o médico falou: teu coração está assim, você está assim, aconteceu isso. Muitas situações. E sabe o que eu fiz? Com todos os laudos que me deram, falei: Deus, eu entrego em tuas mãos. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo. E eu estou aqui. Há 13, 14 anos atrás foi me falado isso. E eu estou aqui, por incrível que pareça, estou à frente de uma igreja. E outro dia eu recebi uma palavra. Eu não confesso a vocês que eu não sou de dar muito crédito a essas coisas, a profecias. É necessário profecias dentro da igreja. A igreja alinhada à vontade de Deus, ela tem que andar nos 5 ministérios. Mas um homem de Deus falou assim: meu filho, Deus sabe as tuas lutas, Deus sabe o tamanho da sua dor, do seu cansaço. Não foi isso, pastor? Mas não pare, porque Deus vai levar essa igreja a um lugar que ninguém jamais chegou. Não sei aonde é, não sei o que nós vamos fazer, só sei que nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus. Amém? Não faça como Zacarias. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode fazer todas as coisas, você pode ser uma pessoa idônea, uma pessoa reta, você pode ter um testemunho exemplar, ser referencial, mas sabe de uma coisa, você tem que conhecer o Deus que você serve, o Deus que supre as suas necessidades. Você tem a obrigação de conhecê-lo, você deve conhecê-lo. Você tem que saber quem Ele é, para nos momentos difíceis da sua vida, você se apegar a Deus, não a homens, não a sentimentos, mas a Deus. Deus, entenda isso, o que Deus faz na nossa vida, a promessa que Ele tem para você, é muito maior do que aquilo que você pede. Deus não deu um João para Zacarias e para Isabel. Deus não deu apenas um João. Deus deu muito mais do que isso. Abra sua Bíblia. Já vou encerrar. Nós vamos cear.
Verso 13. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Verso 14, escute isso. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o Senhor, se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande. Quem? Quem será grande aqui? Quem que o anjo está falando? Quem? O filho prometido a Zacarias, João, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Deus não deu só um João, Ele não deu só um João. A oração de Zacarias e de Isabel era: Pai, nos dê um filho, Pai, nos dê um filho. E Deus ouviu a oração, o pedido daquele casal. Mas Deus não se limita, guarde isso, Deus não se limita à nossa mediocridade. Deus dá sempre mais do que você pede. Deus deu João, a voz que clama no deserto. Ele veio para quê? Ele veio com uma missão. Deus deu um homem que mudou aquela geração. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Foi um homem separado por Deus, que tocou aonde nenhum outro homem tinha tocado. Voz que clama no deserto. Era como João era chamado. Ele preparou o caminho para o Messias, para Cristo. Deus não deu só um filho para suprir as necessidades, a carência talvez de Zacarias e de Isabel. Deus deu muito mais. É isso que Ele quer fazer com a minha vida e com a sua. Ele quer te dar muito mais do que você está pedindo. É um filho que você quer? Peça a Deus. Mas saiba que Ele não vai te dar apenas um filho. Ele vai te dar muito mais. Ele vai te surpreender. O que você quer? Qual é o seu sonho? Quais são os seus projetos? O que Deus te dá vem dEle, e é para Ele, é para a honra e é para a glória do Senhor. As bênçãos que Ele tem para a sua vida é para a glória dEle, e Ele não divide com ninguém. Amém, queridos? Você consegue entender isso? A Bíblia fala que, eu já estou com o tempo estourado, mas a Bíblia fala, se nós continuarmos lendo, se você quiser ler em casa, a história de Zacarias, que a criança nasce, se eu não me engano, ao 8º dia, quando iam circuncidar a criança, Zacarias ainda não falava. Ele não falava. E a Bíblia diz que muitos, com certeza vizinhos, falam: coloca o nome da criança de Zacarias, o nome do pai. E Isabel rapidamente: não, vai ser João. Não, mas Zacarias, não, coloca. E no momento Zacarias, a Bíblia fala que Zacarias pega uma tábuazinha e escreve o nome da criança: João. João. E no momento que ele apresenta, mostra essa tábua para as pessoas, para os que estavam ali, a sua língua volta ao normal. E ele começa a falar e glorificar a Deus. Amém? Não se esqueça disso, glorifica ao Senhor. Tudo que você conquistar, glorifique a Deus. Honre ao Senhor.
Grite: Senhor, muito obrigado. Que todos vejam a tua glória sobre a minha vida. Não se envergonhe do que Deus faz por você, porque muitas pessoas, apesar de estarem na igreja, se envergonham do que Deus está fazendo, até das bênçãos que Deus dá para ela. Não se envergonhe. Louve a Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito a você. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Peço aos obreiros, pessoal, rapidamente pegar a ceia. Nós vamos ceiar. Mas por um minuto, pessoal do louvor, rapidamente, eu quero junto com você orar. Mas quero que você faça uma oração hoje, diferente. A Bíblia fala para que nós não venhamos trazer ao altar a nossa oferta sem antes nos consertarmos. Mas eu acho que o maior conserto do homem que tem que ser feito é com o seu Senhor. Eu convido a você, se você ainda tem dúvida no seu coração, ou se você realmente tem falhado, apesar de servir a Deus há tanto tempo, apesar de estar na casa de Deus, ter uma vida na igreja, ter todos os requisitos que Zacarias teve, mas se você acha que você ainda comete esse erro que Zacarias cometeu, eu convido a você, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser se sentar, mas eu convido a você a ter um minuto de oração, a orar com o Pai nesse momento. Convide o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, seja aqui o meu ajudador, o meu auxílio nesse momento. São muitas as nossas falhas.